Olá, pessoal. Então, agora a gente está aqui para fazer nossa aula sobre exercícios, tá? Então, vamos lá. O primeiro exercício aqui é um exercício da UFLA, de Minas Gerais. Uma lâmina bimetálica é constituída por uma lâmina de zinco e outra de aço firmemente unidas. Os coeficientes de dilatação linear desses metais são, respectivamente, 2,6 vezes 10 a menos 5 e 1,2 vezes 10 a menos 1. Ao sofrerem um aquecimento, como ficarão as lâminas? Bom, como elas têm coeficientes de dilatações diferentes, elas vão sofrer dilatações diferentes. A primeira coisa que eu tenho que perceber aí. Por isso que não vai ser igual, não vai ser a letra C, não vai ser a letra E, não vai ser a letra A. Porque nelas as lâminas ficariam com o mesmo tamanho no final, tanto a de aço quanto a de zinco, todas aqui com o mesmo tamanho. E o que vai acontecer aqui vai ser uma vai ficar com um tamanho maior que a outra. E aí, quando as duas tiverem um tamanho, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, se você tiver uma pista circular, por exemplo, vamos só pegar um pedaço da pista circular. Quem está aqui por dentro está andando menos do que quem está por fora, ou seja, está uma distância menor. Não é assim? Então, como aqui, ó, os coeficientes de dilatação desses metais, né? Zinco e aço, respectivamente. Então, esse aqui é o zinco e esse aqui é o aço. Então, o zinco ele tem maior coeficiente de dilatação. A gente sabe que a variação do comprimento é proporcional ao comprimento inicial, o coeficiente de dilatação é a variação de temperatura. Então, a variação de comprimento é proporcional ao coeficiente de dilatação. Então, o que tiver maior coeficiente de dilatação vai dilatar mais. Portanto, ele vai ficar por fora, que é o caso aqui da letra D. No caso da letra D, o zinco aqui está por fora, o aço está por dentro, né? Imaginando que você fosse formar um círculo, ó. Isso aqui fosse a continuidade de um círculo aqui, ó, do aço, o zinco. O zinco estaria por dentro, então ele teria um comprimento menor. Aqui, se você formar um círculo aqui, ó, aço e zinco, né? Aço e o zinco. Continua aqui, forma um círculo. O aço está por dentro e o zinco está por fora. O maior tem que ficar por fora, por isso a nossa resposta aqui nesse exercício é a letra D. Beleza? Vamos seguindo. Os respectivos coeficientes de dilatação alfa A e alfa B de duas hastes metálicas A e B guardam entre si a relação o alfa B, ele é... Dificuldade para fazer o B, né, gente? O alfa B é 2 vezes o alfa A. Ao sofrer um aquecimento de 20 graus Celsius, ou seja, ele te falou que a variação de temperatura foi igual a 20 graus Celsius, a partir da temperatura ambiente, as hastes exibem a mesma variação de temperatura. Então, a variação de, aliás, desculpa, gente, variação de comprimento da barra A foi igual à variação de comprimento da barra B no seu comprimento. Qual a relação entre os respectivos comprimentos iniciais da barra A e da barra B? Gente, olha, vocês viram o que eu fui fazendo? Eu fui escrevendo coisas que falou em forma de equações. Isso é muito importante que você saiba fazer, e se você não sabe, vai aprendendo do jeito que eu vou fazendo aqui. Então, ó, variação do comprimento. A gente sabe que variação do comprimento é dada pelo comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT, considerando uma dilatação linear. Então, a variação do comprimento de A vai ser o comprimento inicial A vezes o coeficiente do A vezes a variação de temperatura dele, que vai ser igual a variação, o exercício falou que foi igual a variação do comprimento de B, que vai ser igual ao comprimento do B vezes o alfa B vezes a variação de temperatura. Bom, a variação de temperatura é 20, mas eu nem vou precisar, porque ela vai cortar com a de um lado e corta com o do outro. Se está todo mundo multiplicando de lado, todo mundo multiplicando do outro, eu passaria esse ΔT dividindo aqui, né? Ele passaria aqui dividindo. Olha como é que ficaria. Cortaria, né? Então é por isso que a gente corta, quando tem dos dois lados, a gente já vem e faz isso aqui de uma vez. Mas isso aí com o tempo você vai pegando. Então, ó, o comprimento de A vezes o alfa A é igual ao comprimento do B vezes o alfa B. Bom, o comprimento do A e o comprimento do B eu não sei, mas eu sei que a relação entre o alfa B e o alfa A está aqui, ó. O alfa B é 2 vezes o alfa A, então o comprimento de A vezes o alfa A é igual ao comprimento de B. Quanto que é o alfa B? 2 vezes o alfa A. Então, acaba que o alfa A corta com o alfa A, por os motivos que eu já expliquei aqui anteriormente, passa dividindo. Então, o comprimento de A ele é 2 vezes
o comprimento B, ou passo 2 dividindo, o comprimento de A dividido por 2 é igual ao comprimento de B. Né? Esse 2 passaria dividindo. Vamos ver qual das duas respostas a gente tem. O comprimento de B é 2A, o comprimento de B é 4A. Ó, o comprimento do B, ele é o do A dividido por 2. Né? Agora, só para a gente ter uma noção, se o coeficiente de dilatação do B é 2 vezes maior, para equilibrar, o comprimento do A tinha que ser 2 vezes maior. Pensa nisso que eu acabei de falar. Né? Porque se os dois tinham a mesma variação de comprimento, se um deles tinha 2 vezes o coeficiente, para equilibrar, ele tinha que ter metade do comprimento, que aí, vezes 2 dividido por 2, dava 1. Pensa nisso que eu te falei. É interessante você pensar um pouquinho por proporção. Isso ajuda, às vezes, a ser mais rápida a questão na hora da prova. Beleza? Então, vamos seguindo. Uma barra de latão de 1 metro. Então, o comprimento dela é 1 metro. Comprimento inicial, 1 metro. Sofre um acréscimo de comprimento de 1 milímetro, quando sua temperatura se eleva de 50 graus. Então, sofre um aumento de comprimento. O aumento de comprimento foi de 1 milímetro, quando tem uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. A partir desses dados, pode-se concluir com o coeficiente de dilatação linear do latão é. Então, ele quer saber o alfa desse cara. A gente sabe que o ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT. A variação, agora tem um detalhe, aqui o comprimento inicial está em metro e aqui está em milímetro. Eu sempre trabalho com mais à direita, eu prefiro, que facilita minhas contas, eu evito trabalhar com números decimais. Então, o metro vai virar milímetro. Então, esse 1 metro virou 1000 milímetros, né? De metro para milímetro, você anda 3 casas para a direita. Então, isso aqui virou 1000, o comprimento inicial é 1, o coeficiente é o que eu quero saber e a variação de tempo... Oh, gente, desculpa, eu fiz o contrário aqui. Eita, nós. Falha nossa aqui, gente. Ó, a variação de comprimento é 1, é o contrário, né? Comprimento, você deve estar sem EDI, você está doido, estou doido mesmo. Vezes o coeficiente, vezes o ΔT. O ΔT foi a variação de temperatura, que foi 50. Então, o alfa, ele vai ser... Aqui, ó, fazer com calma para você não ficar com dúvida. Aqui é 50 vezes 1000, vai dar 50.000 alfa, né? 1 igual a 50.000 alfa. Então, eu vou só escrever isso aqui de novo, gente, presta atenção no que eu fiz. 50.000 alfa é igual a 1, 1 é igual a 50.000 alfa, é a mesma coisa, eu só escrevi de novo, trocando a ordem, né? Se A é igual a B, B é igual a A, eu só inverti. 50.000 alfa é igual a 1, 1 é igual a 50. Ah, Edinho, quando passa para o outro lado, não passa negativo? Sim, se você fizesse isso, você ia passar esse aqui negativo, ia passar o outro negativo, e depois ia ter que multiplicar por menos 1 os dois, e ia ficar os dois positivos. Então, é a mesma coisa que você simplesmente fazer isso aqui. Pronto. Então, o alfa, ele vai ser o 1 dividido por 50.000. Presta atenção aqui agora para facilitar a sua vida. É 1 dividido por 50.000. 50.000 é 5 vezes 10. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tirei os zeros, deixei só os 5 e pus 10 elevado a 4. Tá? Isso facilita a minha vida. Então, agora você vai fazer apenas o 1 dividido por 5. 1 dividido por 5... Isso aqui não dá, 1 não divide por 5, então eu ponho 0, acrescento um zero aqui, agora dá para dividir, dá 2, dá 10, resto 0. Então, 1 dividido por 5 deu 0,2 e dividido por 10 a 4. Então, o alfa, presta atenção, o alfa é 0,2. Como o 10 está aqui embaixo, eu estou vendo que nenhuma das minhas respostas tem 10 em denominador, está em cima. Então, você multiplica, presta atenção no que eu vou fazer. É dividido por 10 a 4, é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 4. Se você quer jogar ele lá para cima, troca o sinal do expoente. Só que, mesmo assim, você ainda não tem resposta, porque todos aqui estão 10 a menos 5. Então, o que eu vou fazer? Esse 0,2, se você transformar em fração, é 2 dividido por 10 vezes 10 a menos 4. Então, 2 dividido por 10, aqui ó, está todo mundo multiplicando e dividindo, né? Então, ó, 2, 10 a menos 4, divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Aqui em cima é menos 4, menos 1 daqui de baixo dá menos 5 graus Celsius a menos 1. Nossa resposta, letra D.
Beleza? Unidade de coeficiente de dilatação é graus Celsius a menos 1. Beleza? Vamos seguindo. Uma placa quadrada é feita de um material cujo coeficiente de dilatação é beta. Esse aqui já é o coeficiente de dilatação superficial. 1,6 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. O acréscimo de temperatura em graus Celsius necessário para que a placa tenha um aumento de 10% em sua área é de... Eu falei para vocês que a variação da área, do comprimento e do volume percentual é sempre o coeficiente, que no caso, se a área é o beta, vezes a variação de temperatura, vezes 100. Olha como é que isso vai facilitar. Se você fez fazendo a variação, depois fazendo a regra de 3 com 100%, você fez uma conta enorme. Então, ó, a variação percentual foi de quanto? De 10%. Já põe só 10, tá? Não precisa pôr por cento, não. O beta é 1,6 vezes 10 a menos 4. Vezes a variação de temperatura, que é o que eu quero saber, vezes o 100, né? Então, aqui ficou 10 é igual a 1,6. Aqui, ó, presta atenção, trabalhar com as potências de 10. 10 a menos 4, o 100 é 10 elevado a 2. São 2 zeros, é 10 elevado a 2. Então, olha como é que ficou. Ficou 10 é igual a 1,6. 10 a menos 4, 10 a menos 2, aqui é multiplicação, a gente soma os expoentes. Dá 10 a menos 2. Menos 4 mais 2 dá menos 2, vezes o ΔT. E aí, para a gente finalizar, vou escrever de novo o contrário. 1,6 vezes 10 a menos 2 vezes ΔT é igual a 10. Escrevi agora de novo, né? Só que o contrário. Então, o ΔT vai ser 10 dividido pelo pessoal que estava, multiplicando o ΔT. E aí o seguinte, ó. 10 elevado a 1, que é o que está aqui em cima, dividido pelo 10 elevado a menos 2 aqui, fica 1 menos 2. Vai ficar 3, então é 10 a 3 dividido por 1,6. Então, o ΔT, quanto que é 10 a 3? É 1.000 dividido por 1,6. Bom, 1.000 dividido por 1,6, a gente podia até fazer a conta aqui, mas eu não vou perder nosso tempo aqui. É 1.000 dividido por 1,6, vocês já devem ter feito essa conta aí. Eu estava sem a calculadora na mão. Isso aqui deu 625 graus Celsius. Foi isso que ele pediu, a variação de temperatura, 625. Se quem quiser fazer a continha, 1.000 dividido por 1,6, tem uma casa decimal aqui, põe a vírgula, acrescenta, agora some com a vírgula, né? Deixa o zero lá, some com a vírgula, deixa o zero e faz a continha aqui, vocês vão ter 625. Beleza? Então, vamos seguindo, questãozinha interessante essa aí. Vamos lá. Uma barra de ferro homogênea aquecida de 10 graus, então é uma temperatura inicial, até 60 graus. Então, essa aqui é uma temperatura final. Sabendo que a barra tem a 10 graus aqui, o comprimento de 5 metros, então isso aqui é o comprimento inicial da barra, 5 metros. Gente, isso aqui é 5 metros. Muita gente acha que isso aqui é 5.000. Não, isso aqui é 5 metros. É vírgula, isso aqui é sistema decimal brasileiro, não é americano, não. Então, e que o coeficiente de dilatação linear do ferro? Linear do ferro. Então, a gente está falando de comprimento, então tá bom. Esse aqui é o alfa, é o que eu vou precisar mesmo. A variação de comprimento e o comprimento final. A variação de comprimento é o comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT. A variação de comprimento, o comprimento inicial é 5, vezes o alfa, que é 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes o ΔT, a variação de temperatura de 10 para 60, variação de temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial, a variação de temperatura foi de 50 graus Celsius, vezes 50. Então, a variação do comprimento, aqui 1,2 vezes 5 dá 6, vezes 10 a menos 5, vezes 50, eu vou dar uma arrumadinha aqui ainda, porque o 6 vezes 50 dá 300, vezes 10 a menos 5, vou arrumar um pouquinho mais, como eu quero aqui, vai ficar 300 dividido o 10 a menos 5, por que eu botei dividindo? O 10 a menos 5, agora eu quero jogar ele lá para baixo, para eu fazer a divisão. Ficou 1 com 5 zeros. Se é 5, fica 5 zeros. Eu corto um de cima com o de baixo, um de cima com o de baixo. A variação do comprimento ficou 3 dividido por 1.000. Tem que fazer a conta de botar aqui 3
dividido por 1000? Não, só se você não foi meu aluno. Porque quando você divide por 10, por 100, por 1000, ou multiplica por 10, por 100, por 1000, você apenas move a vírgula. Então, aqui eu tenho 3 zeros, eu estou dividindo o 3 por um 1 com 3 zeros, ou seja, com a potência de 10 aqui. Então, a vírgula do 3 estava aqui, então eu vou voltar 1, 2, 3. Se eu tenho 3 zeros aqui dividindo, eu volto 3 casas, a vírgula vai estar aqui. Então, eu completo com 0 para ficar bonitinho o número, né? Então, a variação do comprimento deu 0,003 metros. Essa foi a variação do comprimento. Mas a barra vai ficar com isso? Não, a barra, comprimento final da barra, é o comprimento inicial mais a variação do comprimento. Comprimento final da barra, comprimento inicial é 5, mais a variação do comprimento, ou seja, o que ela aumentou, 0,003. Então, deu 5,003 metros. Esse aqui foi o comprimento final. Então, nossa resposta é a letra D, né? 3 vezes 10 a menos 3. Ah, inclusive estava assim, né? Aqui eu coloquei assim, né? Mas aqui é 3 dividido por 1000, ou seja, 3 vezes 10 a menos 3. Isso aqui embaixo é 10 a 3, para jogar para cima, menos 3 metros. Então, poderia estar das duas formas aqui a sua resposta. Então, essa é a nossa resposta, beleza? Vamos seguindo. A imprensa tem noticiado as temperaturas anormalmente altas que vêm ocorrendo no atual verão do hemisfério norte. Assinale a opção que indica a dilatação em centímetros, então isso é importante. Se ele já te falou unidade, já grifa bem, que é um trilho de 100 metros, então já me deu um comprimento inicial de 100 metros. Sofreria uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, ele já me deu a variação de temperatura 20 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação linear, então esse aqui é o alfa dele. Então, a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT. Eu só vou ter um cuidado, se eu quero a variação do comprimento em centímetros, eu já vou entrar com o comprimento inicial, aqui eu botei ali, mas a gente está trabalhando sempre L0, já vou colocar em centímetros, multiplicar por 100, né? Ando duas casas de metro para centímetro. Porque aí eu já tenho minha resposta do jeito que eu quero. Então, a variação do comprimento é igual a 4 zeros aqui. Então, 1, 2, 3, 4, vezes o alfa, que é 1,2, vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que foi 20, né? Então, a variação de comprimento, ó, como é que eu estou fazendo essas contas aqui? Deixo a potência de 10 negativa lá para baixo, né? Jogo aqui para baixo. Então, como é a quinta, eu vou botar 5 zeros. Então, aqui tem 4, cortei com 4, ainda tinha mais um aqui. Então, cortou os zeros todos ali embaixo. Então, a variação de comprimento ficou 1,2 vezes 2, 2,4. Como eu já trabalhei com o comprimento inicial em centímetros, a variação de comprimento sai em centímetros, porque os dois eles têm sempre a mesma unidade, né? Tem sempre que trabalhar com os dois na mesma unidade. Beleza? Duas barras metálicas de comprimentos diferentes e mesmo coeficiente de dilatação linear. Então, o coeficiente delas é o mesmo, mas o comprimento inicial é o mesmo. Sofrem a mesma variação de temperatura. Qual dos gráficos abaixo melhor representa o comportamento do comprimento das barras em função da temperatura? Bom, a letra A, muita gente já sabe, todo mundo aqui já sabe que na letra A, né? Temperatura está aumentando, o comprimento está constante. Não, tem dilatação. Letra B, ninguém marca a letra B, pô, que tinha maior comprimento, não vai aumentar menos do que tinha. A que tinha maior comprimento não vai aumentar menos que a que tinha mais, ninguém marca. Mas muita gente, e talvez você tenha marcado a letra D, por imaginar que se elas têm mesmo coeficiente de dilatação, elas vão ter a mesma inclinação aqui. Só que essas funções, o comprimento final da barra, ele vai ser igual ao comprimento inicial mais o alfa, a variação de comprimento. Então, o comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial mais o comprimento inicial vezes o alfa vezes ΔT, que isso aqui é a variação de comprimento. Então, a variação de comprimento é o seu x. É o x aqui. E o comprimento final aqui, ele é o seu y. E isso aqui é uma função do primeiro grau, em que esse cara a função do primeiro grau, ela é sempre y igual a x mais b. O b
é onde começa aqui a função. Então, o comprimento inicial era diferente para os dois. Então, essa aqui era que tinha maior comprimento inicial, essa aqui que tinha menor comprimento inicial. Essa aqui era tinha maior, essa aqui tinha menor. Ok, beleza. Só que isso aqui era o b, então, da função do primeiro grau. E isso aqui, não só o alfa, mas o L0 vezes o alfa, que é o A, que é o coeficiente angular, que mede a inclinação da sua reta. Então, como o coeficiente angular ele é o comprimento inicial vezes o alfa, e os dois têm o mesmo alfa, mas um tem comprimento maior do que o outro, o que tem comprimento maior, ele vai ter comprimento inicial maior, ele vai ter um coeficiente de dilatação maior. Por isso que ela é um pouquinho, aqui está pouco, vou exagerar um pouquinho. Essa seria assim, essa seria assim. Porque essa aqui ela já tinha um comprimento inicial maior, então ela vai ter uma inclinação maior. Não dá tanto para ver aqui no desenho, mas essas duas aqui são paralelas, não é paralela. A que tem maior coeficiente, que tem maior comprimento inicial, vai ter uma maior dilatação. Por isso que a resposta é letra C. Questão muito interessante. Muita gente cairia nessa pegadinha. Pá, mesmo com coeficiente de dilatação, a inclinação vai ser a mesma. E não. O A aqui, ele é o coeficiente de dilatação vezes o comprimento inicial. Então, cuidado com isso. A inclinação vai ser dada por esses dois caras juntos. Uma ponte é suportada por dois pilares de mesmo coeficiente de dilatação linear, alfa, e alturas h e h'. Sabendo que a uma determinada temperatura ambiente, os pontos A e B estão nivelados, obtenha literalmente o desnível entre os dois pontos, ou seja, diferença de altura, ele quer a diferença de altura desse cara com esse. Bom, esse aqui é maior, né? Então vai ser a altura dele menos a altura desse. Então, a altura desse cara aqui vai ser o comprimento inicial dele mais a variação de comprimento dele, que é o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Então, eu fiz a altura desse menos a altura desse aqui, que vai ser o comprimento inicial dele, que é h, menos, aliás, mais a variação de comprimento dele, que foi o comprimento inicial, vezes o alfa, vezes o delta θ, que é o ângulo não, a temperatura, a variação de temperatura que eles tiveram. Então, essa aqui seria a resposta, né? Na prova, eles fizeram uma fatoração, a galinha aqui fica 1 mais alfa delta θ, e aqui menos, aqui dentro fica h, fica 1 mais alfa delta θ. E aí, como isso aqui é comum, é igual a isso, aqui, gente, desculpa, aqui é mais. Não, aqui é vezes mesmo, desculpa. Aqui é vezes. Então, o que acontece? Como isso aqui é comum aos dois, a gente coloca isso aqui em evidência de novo. Esse aqui é um caso complexo de evidência. Fica aí, aqui eu tenho ele, sobra o H'. Aqui tira esse, sobra o H. Esse é um caso especial de evidência. Se você entendeu até aqui, você aprendeu até aqui, você aprendeu dilatação. Essa última parte aqui é fatoração. Aí já é um caso especial de fatoração aí, para quem quiser depois aprofundar em fatoração, tá bom? Agora eu queria um detalhe aqui sobre essa questão, não que foi que ele pediu, não. Observação aqui sobre essa questão. Se ele quisesse manter o nível depois da dilatação, se ele quisesse isso, gente, você ia fazer que a variação do comprimento de A tinha que ser igual à variação do comprimento de B, tá? Isso aqui eu botei essa questão mais por conta dessa observação do que do próprio exercício. Então, a variação do comprimento de A seria o comprimento do H, né? Manter o nível. E por que para manter o nível tinha que ser isso? Porque o que aumentasse aqui, ó, tinha que aumentar aqui para manter o nível, tá? Então, o que acontece aqui, ó? A variação do comprimento de A seria o H vezes o alfa vezes a variação de temperatura, que teria que ser igual a esse cara, que seria o H', vezes o alfa vezes a variação de temperatura, porque os dois sofrem a mesma variação de temperatura. Considerando isso, o alfa cortaria com alfa, a única chance de manter o nível seria se o H fosse igual a H'. Então,
poderia cair um outro exercício falando que os coeficientes seriam diferentes. Então, por exemplo, aqui seria alfa A e aqui seria alfa B. E aí você teria que o H vezes o alfa A seria igual a galinha vezes o alfa B. Então, você teria essa relação, caso pedisse esse exercício, que os dois mantivessem nivelados, tá? Eu gostaria de mostrar essa questão, falar sobre isso. Isso aí tem no Ramalho um exercício resolvido sobre isso, e como tem no Ramalho resolvido, é importante a gente ficar de olho, porque a prova costuma pegar resolvidos do Ramalho, beleza? Então, vamos embora. Coeficiente de dilatação superficial, ou seja, o beta, é 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? Só voltando no exercício anterior, a resposta era essa aqui já fatorada, ou se você não quiser fatorar, tá aqui mesmo a resposta. Era só algebricamente mesmo. Esse aqui é o beta. Qual é o coeficiente de dilatação cúbica? Ou seja, ele quer o gama. Né? Qual que é o gama? Bom, o beta, ele é 2 vezes o alfa. Então, 2 vezes o alfa é igual a 2,4 vezes 10 a menos 5. Jogando 2 dividindo, o alfa vai ser 2,4 vezes 10 a menos 5 dividido por 2. O alfa vai ser 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. O gama, ele vai ser, o cúbico é 3 vezes o alfa. Então, primeiro eu achei, eu poderia ter feito aquela relação direta, mas eu prefiro fazer assim. Ele é 3 vezes o alfa, ou seja, 3 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. O gama vai ser 3,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. 3,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Beleza? Uma placa de dimensões 10 por 20 por 0,5 centímetros tem em seu centro um furo de diâmetro igual a 1 centímetro. Quando a placa está a uma temperatura de 20 graus Celsius, o coeficiente de dilatação linear do metal da placa é tanto. Quando a temperatura é de 520 graus Celsius, a área do furo, aí quer saber percentual. Então, se a área, variação da área percentual, a gente já sabe que é. Reparem que o tamanho da placa não vai influenciar, né? A gente vai preocupar com o tamanho do furo, porque a gente aprendeu que se você tiver uma placa e tiver um furo, o furo ele aumenta. Muita gente acha que não, que a placa vai expandindo, vai diminuindo o furo ali. Não, o furo aumenta também, tá? Fica atento a isso. Então, a variação de área percentual, ela é igual ao coeficiente superficial vezes a variação de temperatura vezes 100. Então, a variação de área percentual, a variação de, aliás, o beta, ó, aqui é a dilatação linear do metal. É muito importante que você fique atento a isso. Então, é 20 vezes 10 a menos 6. Esse aqui é o alfa. Eu preciso do beta. O beta é 2 vezes o alfa. Então, o beta vai ser 2 vezes 20, vai ser 40 vezes 10 a menos 6. Então, é 40 vezes 10 a menos 6, que é o beta, vezes o ΔT. Ela estava inicialmente a 20 e foi para 520. Então, a variação de temperatura foi de 520 menos 20. A variação de temperatura foi de 500 graus Celsius. 500 graus Celsius. Então, vezes 500 vezes 100. Para fazer essa conta, eu vou fazer aqui 40 vezes 500 vezes 100 dividido por 10 a 6. É um 1 com 6 zeros aqui embaixo. Então, cortou 1 com 1, mais 1 com 1, mais 2 aqui, mais um aqui com mais um aqui. A variação de área percentual. Aqui ficou 4 vezes 5, 20, dividido por 10, ficou 2%. E aí, aumenta ou diminui? Se aumentou a temperatura, vai aumentar de 2%. Muita gente acha que reduz. Não reduz, não. O furo vai aumentar se você aumentar a temperatura. Tá? Beleza? Fica atento e atenta a isso. Bom, gente, nessa questão aqui, ele fala uma chapa metálica liga uma chapa plana de uma liga metálica de coeficiente de dilatação linear. Ô, gente, essa questão aqui eu tive que gravar de novo, que eu caí na pegadinha, até o Gabriel ajudou a gente aí. Agradecer ao Gabriel por... Eu fui aqui, fui no automático, usei esse valor aqui do coeficiente. Esse aqui é o linear, gente, esse aqui é o alfa. É o 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Mas, na verdade, como a gente vai fazer aqui de uma área, tem que lembrar que a gente vai usar o beta, que é 2 vezes o alfa. Então, o beta é 2 vezes o 2 vezes 10 a menos 5. Então, o beta é 4
vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então tá, então esse aqui, por que eu estou falando isso? Porque a gente está trabalhando com a chapa. A chapa a gente vai trabalhar com área, né? Tem uma área a zero, a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então essa aqui é a temperatura inicial. Para que a área dessa placa aumente 1%, então aqui é questão de aumento percentual, né? Então, o aumento percentual é igual ao coeficiente vezes o ΔT vezes o 100. Então, o aumento percentual foi de 1%, né? Coloca 1 mesmo, não coloca 1 sobre 100 não, é 1 aqui, do jeito que a gente está fazendo aqui. O beta aqui é 4 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura que a gente quer saber, vezes 100. Então, isso aqui foi 1, que é igual a 4 vezes ΔT vezes 100. Dividido, o 10 a menos 5 passa aqui para baixo, 5 zeros. Corta esses dois com esses dois. Então, o ΔT, esse 1000 que está dividindo aqui passa para lá multiplicando o 1, então fica 1000. E esse 4 que está multiplicando o ΔT passa dividindo. Então, o ΔT ficou aqui 1000 dividido por 4, que vai ser aqui 1000 dividido por 4. Isso aqui dá, divide por 2 dá 500, divide por 2 de novo, dá 250 graus. Né? Então, 250 graus foi a variação de temperatura, não tem essa resposta aqui, por quê? Porque ele quer saber a temperatura final. Então, a gente sabe que variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial, a variação de temperatura foi 250, a temperatura final é o que eu quero saber, menos a inicial, que foi 20, né? Então, jogo menos 20 para lá somando, então vai dar 250 mais 20, é igual a temperatura final vai ser 270 graus Celsius. Essa é a resposta, a letra D. Então, se você desse o vacilo, como eu tinha feito anteriormente, de colocar aqui o coeficiente alfa, então tem que ler com muita atenção o nome do coeficiente que ele está te dando. Então, o coeficiente que ele deu aqui foi o linear. Perfeito, pessoal? Então, beleza, era isso aí, essa questão. Bom, gente, eu vou até sair um pouquinho aqui para a gente poder conversar sobre esse exercício. Exercíciozinho da AFA, considere dois tubos cilíndricos 1 e 2 verticais, idênticos e feitos do mesmo material, contendo um mesmo líquido em equilíbrio até a altura de 50 centímetros, conforme a figura a seguir. As temperaturas dos dois tubos são idênticas, iguais e de valor igual a 35 graus Celsius. As temperaturas iniciais, né, tanto desse quanto desse. O tubo 1 é resfriado a 0 graus Celsius, enquanto o tubo 2 é aquecido a 70. A altura do líquido em cada tubo passa a ser o valor indicado na figura. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica dos tubos é desprezível, ou seja, aqui a gente não vai preocupar com a dilatação aparente, com a dilatação do recipiente, que geraria uma dilatação diferente, né? Então, a dilatação do líquido é aquela ali que está apresentada, é como se o recipiente aqui não tivesse dilatado. O coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, então ele quer saber o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Então, se eu quero o coeficiente de dilatação volumétrica, eu vou fazer aqui variação de volume é igual ao volume inicial, vezes o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Gente, só para a gente ter uma noção aqui, vou pegar, a gente tem essa figura aqui, a figura 1, e a gente tem a figura 2. Na verdade, a gente não precisava das duas, uma só já resolvia para a gente. Mas o negócio é o seguinte, ó, nessa figura 1 aqui, repare que o volume disso aqui nessa figura 2, desculpa, o volume aqui, o volume inicial aqui, seria a área da base vezes essa altura, que é 50. E o volume dessa parte aqui, que seria o volume final, seria a área da base, isso é um cilindro, vezes a altura, que é 51,2. Então, a variação de volume seria isso menos isso, ou seja, 51,2 vezes a área da base, menos 50 vezes a área da base, que daria 1,2 vezes a área da base. Aliás, desculpa, 2,1, né? Ao contrário. Gente, é de 52,1. Estou confundindo aqui, 52,1. Então, daria 2,1 vezes a área da base. Então,
esse seria o esquema. Eu tenho o volume desse aqui, o volume desse, a diferença dos dois deu a variação de volume. Edir, mas eu não tenho a área da base. Beleza. Mas coloca isso aqui, ó. A variação de volume seria 2,1 vezes a área da base. Então, 2,1 vezes a área da base. É igual ao volume inicial. O volume inicial é o volume desse cara aqui, que a gente viu aqui, é 50 vezes a área da base. Então, esse aqui é o volume inicial, 50 vezes a área da base, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura, que de 35 para 40, a variação de temperatura foi de 35. A variação de temperatura é a final menos a inicial. Então, a variação de temperatura deu 35 graus Celsius. Então, fazendo aqui, ó, a área da base cortou com a área da base aqui. Então, você não precisava da área da base, mas era importante você ter essa noção. Então, o coeficiente de dilatação volumétrico, aliás, 2,1, 50 vezes 35, 50 vezes 35, deu 1.750, vezes o coeficiente. Então, o coeficiente, ele deu 2,1 dividido por 1.750. Isso aqui dá 0,0012, né? 2,1 dividido por 1.750, dá 0,0012. Então, o coeficiente volumétrico deu 0,0012, e aí o coeficiente, como está todo mundo aqui em potência de 10, andando 1, 2, 3 casas para a direita, deu 1,2, como eu andei para a direita, eu vou pôr aqui 10 a menos 3 para deixar certinho. Então, a resposta é a letra A. Se você tivesse feito isso aqui como linear e depois multiplicado por 3 para o volumétrico, você teria errado, porque isso aqui não era um corpo de dilatação linear, né? Isso aqui tinha volume. Então, se é volume, você tinha que usar a dilatação volumétrica. Era muito importante, porque senão você ia errar e ia marcar a letra D. Então, se era uma variação de volume, você tem que usar a variação de volume. Beleza? Então, é isso, gente. Forte abraço. Até a próxima aula.